Qual é o seu nível de fluência em Libras? É básico, é intermediário, é avançado? E em qual nível você quer chegar? Nessa aula eu vou te contar quais são os níveis de conhecimento da língua de sinais e qual caminho você deve percorrer dependendo de onde você quer chegar. O meu nome é Thaís e esse é o curso gratuito de Libras Sinais Fácil. Fluência em Libras. Eu costumo comparar você chegar à fluência em Libras com você subir os degraus de uma escada. Pensa numa escada de verdade. Se você quer chegar lá em cima, o que você precisa fazer? Precisa subir todos os degraus, não é? E como que você já viu pessoas subindo uma escada? Uma escada de verdade, tá? Não é escada rolante não, que aqui não tem moleza não. Então tem gente que sobe uma escada correndo, tem gente que sobe devagar, tem gente que pula os degraus, vai de 2 em 2, tem gente que sobe um por um, tem gente que sobe, para, respira um pouquinho e continua. Tem gente que nem quer chegar lá em cima, onde ela quer ir, tá ali no meio, dali ela já pega um atalho e vai. Então, tem todas essas formas. Qual tá certa? Qual tá errada? Qual que é melhor? Não tem certo, não tem melhor. Tem o seu jeito de fazer. Uma pessoa que tem um condicionamento físico melhor vai subir rapidão essa escada. Uma pessoa que já operou a coluna, como eu, por exemplo, já vai ter que ir mais devagar para não se machucar. O importante é não desistir e chegar no seu objetivo. E qual é o seu objetivo na língua de sinais? Na caminhada pela Libras, é você que decide. Então eu vou te contar quais são os níveis de conhecimento, o que é considerado básico, o que é intermediário, o que é avançado. E aí você vai analisar a sua motivação e decidir aonde você quer chegar. Talvez você quer ficar só no básico, ou chegar no intermediário já tá bom para você, ou você quer chegar lá em cima, você quer ser avançado. Então vamos conhecer o caminho para você chegar à fluência? Nessa escada aí você vai ver o que você vai aprender em cada nível de conhecimento e como que o curso Sinais Fácil vai te ajudar. Então vamos lá, começando pelo básico. Você tem basicamente 3 degraus para subir no conhecimento básico. No primeiro degrau é aquela pessoa que não entende nada de língua de sinais, nada. Ver a pessoa fazendo Libras, para ela é lindo, é maravilhoso, só que é só mexer a mãozinha. A pessoa não entende nenhum sinal. Talvez a pessoa deduz um ou outro sinal, talvez vendo a expressão, né, facial, corporal, ela fala, isso aí pareceu, tá brava, aquela conversa ali, a pessoa tá brava. Ou senão ela fala, não, ali tá falando de Deus, certeza que tá falando de Deus. Não, ali é comida, tá falando de comida. Hoje de comida eu entendo. Primeiro degrau, 0 conhecimento em Libras. Beleza, você começou ali. Segundo degrau do básico, o que é? Você já começa a ter uma noção melhor. Começa a aprender um pouquinho de Libras, conversar, conviver, né, com os surdos. Aí você começa a ter algum vocabulário. Você vê os surdos conversando, você vê um vídeo em Libras, você já consegue dizer assim, o tema. Não é uma dedução, não, eu sei o que é. Não, ali tá falando de animais, certeza que ali é animais. Não, ali é fruta, eu sei que é fruta. E aí você começa a entender expressões do dia a dia, então coisas simples, né, que você é básico, conversar em português, entendeu? O que é normal no português, você vai entendendo na Libras. Então você sabe falar bom dia, você sabe falar, tô cansado, tô com fome, coisinhas básicas assim. Também já consegue, né, o famoso apresentação pessoal, então sabe falar seu nome, seu sinal. A soletração da pessoa que está nesse segundo degrau do básico, a pessoa soletra com soquinho. Reparou que quem está começando a aprender Libras soletra assim? Então como é que é seu nome? É T-H-A-I. Então é a soletração com soquinho. A pessoa erra muito a configuração de mão ainda, então vai fazer bom dia, vai soletrar dia, ergue esse dedo, não, peraí. Entendeu? Erra muito ainda. A soletração é tipo catando milho, assim, a pessoa que vai digitar, aí ela, uma letra, olha, outra letra. Então é assim a soletração de quem está no básico. Terceiro degrau do básico.
A pessoa já entende frases completas, só que isoladamente. É mais ou menos assim. A pessoa já aprendeu, né? Oi, tudo bem? O meu nome é tal, o meu sinal é tal. Só que se o surdo emendar um outro assunto, aí a pessoa já fica perdida. Então, por exemplo, o surdo chega, oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Você trabalhou hoje? Trabalhei. Aí o surdo fala, eu não trabalhei não, porque eu tava com dor, tava doente, fiquei de cama. Aí a pessoa já, opa, peraí. É o quê? Aí a pessoa usa muito os sinais, por isso que eu ensinei esses sinais nas aulas lá do começo, né? O sinal de repetir, a pessoa fala, peraí, de novo. E a pessoa fala, não tô entendendo. Usa muito esse sinal nesse começo do básico. Aí chama alguém para ajudar. O que ele tá falando aqui? Eu não entendi. Então, o que é isolado, aquelas frasezinhas assim, perfeitinhas, beleza, entende. Mas emendou outro assunto, já não vai não. Também consegue sinalizar tarefas do dia a dia, usando poucos sinais. Então, por exemplo, se você está aprendendo Libras no contexto religioso, no básico você vai conseguir falar, não, agora é hora da pregação, agora é hora da oração. Coisa básica. No trabalho, consegue falar, vou no banheiro. Ou consegue falar, não, pergunta pro chefe. Na escola, consegue falar, me presta esse lápis. Isso aqui é para copiar, entendeu? Aquela coisa bem básica. O que o nível básico não consegue fazer ainda? Ela não consegue entender variações do sinal. Então, a pessoa aprende aquelas listas, os sinais perfeitinhos. Então ela aprende talvez que o sinal de azul é assim, né? Mão em A, abre em L e faz o movimento do Z. Azul. Então se o surdo chegar e falar azul, ficou perdido. Já era. O que é isso aí? A pessoa também não consegue argumentar. Então, por exemplo, eu ensinei o sinal das redes sociais, né? O surdo vai chegar e perguntar, você tem Instagram? Aí a pessoa fala, não tem. Aí o surdo pergunta, por quê? Essa parte eu não sei responder o porquê. Porque eu sei as coisinhas básicas. Sim, não tem. Eu não consigo argumentar ainda enquanto eu tô no básico. Traduzir, muito menos. Sabe aquela coisa assim de você vê o surdo conversando, você já tem uma noção do que ele tá falando. Mas se outro ouvinte perguntar o que ele tá falando, não consegue fazer uma tradução, uma interpretação coerente daquilo ali. Talvez entende para você, mas para passar para os outros ainda não. O curso Sinais Fácil Free, que é o curso gratuito pelo YouTube, vai até aqui. Então a pessoa que fizer esse curso básico vai ter este nível de conhecimento e de compreensão da Libras. Vamos para o nível intermediário. Bom, passamos essa etapa, vamos subir mais alguns degraus. Intermediário, degrau 1 do intermediário. A pessoa entende a maioria dos sinais. O vocabulário dela já está muito mais amplo. Ela entende muito melhor os sinais que ela está familiarizada. Então, se a pessoa está no contexto religioso, né, tá vendo lá um discurso, uma palestra religiosa, ela já sabe, não, isso aí tá falando dos apóstolos, ou tá falando dos profetas, ou não, isso aqui tá dando um conselho, uma coisa que eu preciso mudar na minha vida, ou se não, isso aí é um elogio. A pessoa entende, porque é um contexto que ela tá familiarizado. E ela entende a Libras padrão ainda. Então, no caso do azul, né? Eu falei da variação, né? O azul assim e o azul assim. Então, numa frase, quando aparece esse sinal aqui, não só esse, né? Tô dando esse de exemplo. Aparece esse sinal aqui, a pessoa fala, eita, mas pera, o que é isso? Aí pergunta pro surdo, o que é isso aqui? Aí o surdo fala, azul. Eu sei. Eu chamava isso, quando eu estava aprendendo, de que raiva. É uma fase assim que você sabe o sinal, você aprendeu de um jeito, só que quando ele é feito de outro, você não sabe o que é. Aí quando você pergunta, você fala, que raiva, eu já sabia esse sinal. Então, nesse ponto, a pessoa sinaliza mais assuntos que ela está familiarizada. E se ela treinar um pouquinho, ela também consegue fazer apresentações próprias. Então, ela pega um assunto do português, passa para a língua de sinais e consegue fazer uma apresentação, seja no curso, seja por motivo religioso, né? Fazer uma participação ali durante a reunião, a pessoa já consegue.
Segundo degrau do intermediário é a pessoa que já entende uma sinalização mais complexa. O azul pode ser feito assim, pode ser feito assim, pode ser feito assoletrado. A pessoa entende. Qualquer sinais mais complexos, ela entende. Essa pessoa também já está começando a pensar em libras. Então ela vê uma sinalização, ela não precisa passar aquilo ali para o português na cabeça dela. Por exemplo, para falar que o céu tá azul, tá limpinho, né? Que sinais a gente usa? Pode ser usado, né, na forma mais natural da Libras, ser usado assim, ó. O céu, nuvem, não tem, azul, azul. Então, o simples fato do azul, né? Normalmente, qual é o sinal de azul? A gente faz assim, azul. Então, se falar que tá lá no céu azul, a pessoa já mudou aqui o ponto de articulação, ficou meio estranho. Mas quando a pessoa está no intermediário, ela já entende essa variação. E aí ela não precisa ver esses sinais, né? Lá o céu, nuvem, não tem nenhuma, tá azul. Isso, falando desse jeito, é a Libras, né? Mas a pessoa já entende na cabeça dela, tá falando que o céu tá azul, tá limpinho. Então, a pessoa já está pensando em Libras, isso é muito importante para o desenvolvimento. Essa pessoa também já consegue sinalizar de uma forma mais espontânea, ela consegue organizar as ideias do português para Libras sem pensar muito. É aquela coisa assim, de, por exemplo, se eu tiver que falar agora de um assunto que eu ainda não treinei antes, eu consigo falar, porque eu já estou num nível intermediário, já estou no segundo degrau ali, já consigo até argumentar com um vocabulário mais amplo. Lembra lá da pergunta, você tem Instagram? Ah, não tenho não. Por quê? Aí a pessoa já consegue responder. Ah, não, quando eu abro lá, eu fico muito tempo, e aí eu perco quando eu vou ver, não fiz comida, não tomei banho, não fiz nada. A pessoa consegue argumentar tudo isso. Soletração de quem está no intermediário. Ela soletra sem soquinho, não erra a configuração de mão, mas ainda é uma letra por vez. Então por exemplo, né? Como é que é seu nome? É T, H, A, I, S, Y. Aquela coisa meio parada aqui ainda, entendeu? É como se ela soletrasse, mas ainda digitasse aqui, né? Mas ainda olhando para o teclado, ela não cata milho assim, vai um pouquinho mais rápido, só que ainda precisa olhar pro teclado. O que o intermediário não faz, não consegue ainda? Não consegue entender qualquer contexto. Então, por exemplo, a pessoa está familiarizada com o contexto religioso, está sempre usando os sinais nesse contexto. De repente encontra um surdo que começa a conversar sobre os heróis da Marvel. Fala sobre Thor, fala sobre Homem-Aranha, fala sobre Homem de Ferro. Fica perdida, não entende quase nada desse assunto, porque ela ainda está no intermediário. Ela ainda não entende variações de significado. Então, por exemplo, pergunta, né? Sua irmã tem Instagram? Aí o surdo responde com esse sinal aqui, ó. Sinal de vivo. Nossa, o que isso significa? O que isso tem a ver? Então, o intermediário ainda não entende esse tipo de variação de aplicação pelo contexto. Ela também ainda não traduz de forma coerente e natural. Então, se está conversando com um surdo ou está vendo uma sinalização, chega um ouvinte que não entende nada daquilo ali, ela até faz uma tradução, né? Consegue falar, tá passando, tá falando isso, mas é muito palavra por palavra, não é natural, não é coerente, nem da Libras para o português, nem do português para Libras. Se ela precisar então fazer essa interpretação, por exemplo, né, o surdo faz lá o sinal, eu trabalho, não tenho. Aí a pessoa vai traduzir exatamente isso, eu trabalho, não tenho. Mas se você pensar e passar isso para o português de forma natural, o que isso quer dizer? Estou desempregado. Então, esse tipo de assimilação rapidinha a pessoa ainda não faz. Então, a pessoa, no nível intermediário, a pessoa chegou naquele nível assim, que ela entende bem rápido, só que na hora de sinalizar, ela ainda vai mais devagar, ou parece assim que entende rápido, mas na hora de fazer, ainda não tem essa coordenação, essa facilidade de raciocínio. Os sinais fácil play
vai chegar até aqui. Nível avançado. Essa pessoa já está há um bom tempo convivendo com a comunidade surda. Então, o primeiro degrau do avançado é a pessoa que já entende como se ela estivesse ouvindo em português. Então, ela vê uma sinalização ali, ela já pensa em Libras de forma natural. Ela vê ali em Libras mesmo e já entende todo o contexto. E entende qualquer contexto com um pouco de esforço. Então, essa pessoa, mesmo que for um contexto que ela nunca viu, então a pessoa é do contexto religioso, está vendo o surdo falar sobre os heróis da Marvel. Rapidinho ela já entende, isso aí tá falando de um filme. É da Marvel, sei qual que é. Rapidinho ela já consegue entender. Um pouco de esforço, mas chega lá. Ela também consegue sinalizar sobre qualquer assunto sem demorar para fazer a escolha de sinais. Então lembra lá do Vivo, né? Tem Instagram? Vivo, quer dizer, tá lá no Instagram, tem um perfil ali no Instagram. Então é a mudança de significado de acordo com o contexto. A pessoa já entende isso. Por exemplo, na aula sobre verbos, né? Eu ensinei o sinal de acabar. Mas você sabia que tem pelo menos 5 formas de dizer que uma coisa acabou? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Acabou. Não acabou, não. Acabou-se. Não acabou, não. Acabou. E qual sinal é para cada contexto? Então, quando a pessoa está no nível avançado, ela já tem essa percepção. Ela escolhe o sinal certo para o contexto certo. No segundo degrau do avançado, a pessoa já entende quase tudo sem esforço. Por que quase tudo? Não tem mais para onde subir, né? Quando que a pessoa vai conseguir entender tudo sem esforço? Eu diria que nunca, modestamente, eu diria que nunca. Por quê? Porque às vezes você se depara com um assunto muito técnico. Hoje mesmo, eu tô com 20 anos que eu trabalho, né? Que eu tô na comunidade surda. Mas às vezes eu me deparo com um assunto que eu nunca vi falando em Libras. E aí vai ter sinais específicos. Ou tem também a sinalização regional. Eu vou para um lugar onde os surdos usam sinais que eu não estou acostumada. Então, entendo quase tudo sem esforço. Mas o que acontece? Eu sei fazer perguntas, eu sei perguntar, eu sei fazer os sinais certos para entender aquele contexto. A pessoa, quando está no nível avançado, ela também consegue resumir e reconstruir argumentos de forma coerente. O que é isso? Então, a pessoa fez lá uma sinalização. Se a pessoa está no avançado, vamos dizer que a pessoa já está interpretando, né? A pessoa está interpretando um assunto, aí o surdo não entendeu o jeito que ela fez aquela interpretação. Ela consegue reconstruir, reorganizar, fazer outras escolhas de sinais para explicar o mesmo assunto, de forma que o surdo aí sim consegue entender. Não entendeu ainda? Tem uma terceira, uma quarta, quantas formas forem necessárias até o surdo entender. A pessoa avançada também consegue traduzir com lógica do português para Libras e da Libras para o português. Ela consegue fazer isso de forma natural. Ela não fica mais interpretando assim. Por exemplo, o surdo está fazendo lá sinais e ela está passando para o ouvinte. Aí ele está falando assim, que quando ele era pequeno, ele estava lá com a família dele. Não, se você está dando voz, o avançado já interpreta na primeira pessoa, está dando voz para ele. Então, quando eu era pequeno, eu estava lá com a minha família, a gente fez uma viagem e eu tive dificuldade. Que está dando voz para a pessoa. Isso é Libras natural. O nível avançado faz Libras natural. Como que é a soletração de quem está no avançado? É aquela soletração ninja, assim, sabe? O movimento da mão é natural, as letras saem embutidas umas nas outras. Então, como é que é seu nome? É Thaís, entendeu? Não é questão de fazer rápido, é questão de não ficar travando, dando aquelas paradinhas. Soletração rítmica da pessoa também é bem natural. Os sinais soletrados realmente, né, flui do jeito que tem que ser. É como a pessoa que digita sem nem olhar pro teclado. Ela já digita assim, digita com o cotovelo. É a pessoa que tá ninja. Mas e depois? Você tá vendo aí que a pessoa terminou de subir os degraus? O que tem ali? Aquilo ali
indica uma atualização. A pessoa que é avançada, ela também tem humildade para dizer: eu não entendi esse assunto aqui. Isso aqui eu não conheço, nunca falei sobre esse assunto. Eu vou interpretar sobre um assunto que eu não conheço. A pessoa ou vai falar: não, é melhor chamar outra pessoa que tenha mais habilidade do que eu, ou a pessoa vai reconhecer: não, eu preciso fazer uma pesquisa de sinais para ver se eu consigo dominar esse assunto para poder fazer a interpretação. Então, ser avançado não significa que a pessoa sabe tudo. Significa que a pessoa tem recursos para entender qualquer coisa, porque ela tem recursos para perguntar qualquer coisa. Então, eu nunca ouvi falar desse assunto, eu sei como perguntar. Tá, mas esse sinal aí é o quê? Ah, tal coisa assim, assim. Ah, então tem a ver com isso aqui? Ah, entendi. Então a pessoa tem esses recursos, por isso que ela é avançada. Antes disso a pessoa não consegue, né? Não entendeu. Ou chama alguém para explicar, ou vai ficar perguntando e talvez não consiga entender. O avançado consegue. E quando o avançado vê um assunto muito técnico, com sinais específicos, ela praticamente começa a subir esses degraus de novo. Tá difícil falar subir, né? Ela começa a subir esses degraus tudo de novo, porque é um assunto novo para ela. Então ela precisa entender aquele assunto, se apropriar daqueles sinais, para daí falar de uma forma fluente e natural sobre aquele assunto. Então ela vai começar a subir tudo de novo. É isso que eu acho o máximo, assim, de você evoluir na língua de sinais. Você nunca vai chegar lá em cima e ficar estacionado. Para você ser um bom intérprete, não. E a gente pode até comparar com o português, né? O português é a nossa língua materna. A gente fala qualquer coisa em português. Só que quando você pega o português dos advogados, né? Que a gente chama de juridiquês, você entende tudo que os advogados estão falando? Se você não é um advogado, faz esse teste. Entra lá no Google e pesquisa lá por qualquer processo. Tenta achar um processo lá no Google e dá uma lida no que o advogado colocou ali como resposta. É difícil entender. Tá, você é advogado, você entende. Então o português do futebol, você entende perfeitamente? Nem todo mundo entende. O que é um impedimento? Tem coisas que, por a gente não estar naquele universo, não faz sentido pra gente. Então, por que em Libras a gente chega uma hora que sabe tudo, domina tudo? Não tem como, porque sempre vai ter uma coisa nova pra gente aprender, e aí nessa coisa nova a gente vai ter que se esforçar para entender e para falar em Libras. No curso Sinais Fácil Plus, você vai chegar neste nível, vai subir todos os degraus, mas você vai ter os recursos necessários para você ir além e continuar aprendendo. Viu um assunto novo, um sinal novo que você nunca entendeu, nunca falou sobre aquilo? No Sinais Fácil Plus você vai ver quais são os recursos para você conseguir falar sobre qualquer coisa, porque você consegue perguntar qualquer coisa. Então, resumindo, no básico você vai começar a conhecer a Libras, você vai decorar alguns ou vários sinais sem saber muito bem como usar, é tudo decorado mesmo. No intermediário, o vocabulário que você vai adquirindo vai fazendo mais sentido, você vai saber melhor como usar esses sinais, só que você vai chegar ao ponto de que você consegue entender mais rápido do que você consegue falar. No nível avançado, você já vai conseguir chegar ao ponto de ter recursos para falar sobre qualquer assunto, entender qualquer assunto e usar os sinais certos na hora certa. Esse curso aqui é o curso base. Será que vale a pena fazer um curso intermediário e um curso avançado? Neste vídeo aqui eu vou te responder. Eu espero muito ter contribuído para o seu conhecimento e a gente se vê na próxima aula.